área. Obrigado, Roberto. Obrigado, Celso, pelo convite. Obrigado, Jair. Obrigado, Thiago. É uma honra para mim estar nessa mesa aqui e é muito satisfatório, né? Muito interessante e bom a gente ouvir depoimentos como a gente ouviu aqui hoje, de um investimento da Prefeitura em patrimônio público, com administração privada, com planejamento de longo prazo, com preocupação com sustentabilidade. Não é muito diferente da visão e do que já faz a iniciativa privada sozinha, né? Onde também tem vários aspectos que podem ser abordados, cada empresa que passa a ser a mantenedora de um equipamento próprio. A Vale do Rio Doce, a Fundação Vale tem os seus equipamentos, o Futuro, o Instituto do Futuro tem os seus equipamentos, a Light tem o Instituto Light tem equipamentos, e cada um deles tem uma razão pelo qual escolheu ter e manter equipamentos que significam, em última análise, um custo para a empresa, né? Além dos seus custos operacionais normais. Então, fazer um pouco de paralelo aqui do que motiva a Prefeitura a criar equipamentos culturais de interesse público e públicos, né? E uma empresa privada, existe um drive aí muito parecido. Claro que a Light quer alguma coisa com os seus equipamentos, como a Prefeitura quer. Em alguns momentos queremos coisas muito semelhantes, né? Acho que a Light, como distribuidora de energia elétrica da cidade do Rio de Janeiro e outros 30 municípios, ela cresce junto com o Estado, cresce junto com a cidade de concessão. Quanto mais pujante for a economia do Estado, mais energia vai demandar. Quanto mais o seu cidadão tiver, como tive no primeiro slide do Jacques aqui, com a mente aberta, com o seu comportamento adequado a um processo civilizatório legal, né? Quanto mais cidadão ele for, quanto mais próspero ele for, mais energia ele vai demandar, porque ele precisa realizar os seus sonhos. Então, em cima dessa crença, a Light baseou a sua motivação para criar espaços científicos no Museu da Energia da Light, funciona na sede da Light, e um equipamento cultural que a gente ergueu em Rio Claro, chamado Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. Todos esses dois equipamentos, eles têm o interesse de desenvolvimento da área de concessão, do município onde ele tem influência, né? E eu tenho certeza que para a Prefeitura é a mesma coisa. Não é marketing, não é uma jogada de vamos a Prefeitura fazendo coisa bacana para aparecer na televisão. Para a Prefeitura, ela tem o interesse de que o Rio de Janeiro seja a porta de entrada de todos os investimentos do Brasil. Talvez seja o Rio de Janeiro a marca mais forte do Brasil, né? Você pensa em Brasil, você imagina o Cristo Redentor, Corcovado, e de repente, a partir de agora, o Museu da Imagem do Sonho, o Museu da Manhã e o Mar também serão landmarks capazes de atrair turismo, de atrair investimentos, de movimentar a sua população residente para um nível de qualidade de vida mais interessante, vai movimentar toda uma economia. Isso é importante. É importante também para a Light, tanto que a gente, além de fazer a manutenção, criar e fazer a manutenção dos nossos equipamentos culturais, científicos, enfim, fazemos ainda patrocínios a algumas dessas iniciativas que vêm do próprio governo, às vezes, como a Biblioteca Estadual, que vai ser inaugurada em breve, como o próprio Museu da Imagem do Som, que também será inaugurado, se não me engano, em 2014, final de 2014, tem um patrocínio da Light, por conta dessa visão, né? Eu também, assim como o Thiago, tive um entendimento de que seria aqui um bate-papo. Não trouxe nada para apresentar para vocês. Poderia ter trazido, acho que seria interessante mostrar esse contraponto, mas eu vou tentar falar aqui alguma coisa, então, do que motivou a Light e como é que a gente pensa a questão financeira da sustentabilidade e também a questão de como é que essas coisas se traduzem dentro do ponto de vista da visão também de sustentabilidade que a gente fala econômico-social, né? Do Triple Bottom Line. Então, como eu expliquei para os senhores, quer dizer, o motivacional é esse. Nós temos uma operação muito difícil, especificamente no Rio de Janeiro, dificílima, de distribuição de energia elétrica, né? Se você fizer um comparativo, distribuir energia elétrica é a mesma coisa que um banco pendurar notas de real num fio e deixar na rua. E existe um comportamento muito enraizado, principalmente no Rio de Janeiro, de furto de energia elétrica, que é uma coisa intangível, né? E o nosso mercado é limitado geograficamente. Então, para crescer, preciso do desenvolvimento da área de concessão. E o que mais agride o nosso negócio é o comportamento do nosso consumidor em relação ao furto de energia. Temos uma ferramenta para trabalhar.
cultura. Talvez a cultura seja a ferramenta que tem o maior poder de transformação comportamental. A gente quer um ganha-ganha. Em cima disso, construímos, dentro da sede da Light, o Centro Cultural Light, onde um dos principais objetivos é a dinamização e recuperação de todo o tecido urbano ali daquela região, que hoje está sendo influenciado pelo Porto Maravilha, mas, enfim, quando começamos há mais de 100 anos atrás, a sede ali, o cenário era outro, há pouquíssimo tempo antes da cidade ser escolhida para a sede olímpica, estava muito deteriorada, e foi quando a gente começou um processo de dinamização daquela região, e reunir os comerciantes e chamar a atenção do poder público para ali. O Centro Cultural era, então, o ponto de partida para aquilo. Foi sempre uma vontade muito grande da empresa de tangibilizar o nosso serviço, de desmistificar o fenômeno da eletricidade, da geração e transmissão, distribuição de energia elétrica, e nada melhor para fazer esse trabalho do que você construir um museu com tecnologia, interatividade, diferente de um museu tradicional, onde você guarda acervo, mostra, remete a coisas antigas, né? Mas sim uma coisa onde as crianças, principalmente, pudessem interagir e aí desmistificar alguns conceitos. A gente tem uma praça na entrada do museu, onde alguns brinquedos de playground, na verdade, são experimentos científicos, falam um pouco de física, de matemática, e dentro do museu, enfim, a gente tem os experimentos lá. Essa é a motivação. No interior do Rio de Janeiro, de desenvolvimento de uma região onde perdeu sua vocação original, com o fim do ciclo do café, ficou basicamente as fazendas históricas, o que remanesceu desse patrimônio, desse legado, e em cima disso a gente queria então demonstrar que existia uma nova vocação turística, que a economia geraria em torno disso, fomos lá investir. Mas dentro da própria empresa, eu me sinto um pouco como a Light, como mantenedora, é a prefeitura, né? E ela demanda da OS, que sou eu, o Instituto Light, uma sustentabilidade financeira para o negócio. Olha, até quando você vai depender de mim? Eu preciso distribuir energia elétrica, eu preciso botar transformadores, né? Fios, postes, tem que lidar com fluxo de energia. É muita coisa para a gente fazer na operação. E ainda tenho que bancar um museu. Por mais visão que se tenha dentro da diretoria de que uma coisa dissolve nós da sua operação, né? Que você está se relacionando com o seu cliente, que você está criando uma nova cultura e tal, existe uma cultura de resultado também na iniciativa privada. E existia sempre essa cobrança também. Então, até quando a Light vai ter que botar dinheiro para esse Parque de São João Marcos, então não vai ser sustentável nunca, né? E eu tenho essa discussão que o Thiago colocou aqui, ele problematizou muito bem. E é um problema que nós temos internamente também, então tem coisas assim, muito próximas, mesmo dentro da iniciativa privada, pura e simples, né? Essa cobrança de ir até onde vai, né? Essa dependência. E que a coisa não vai se pagar. Você está trabalhando em cima de uma crença, de que você está colocando dinheiro ali, não gastando, não no custo, mas investindo numa mudança de comportamento. E que isso futuramente vai gerar, sim, a dissolução de problemas sociais, comportamentais, econômicos, ambientais, do seu negócio, através dessas ações. É claro que demora, é difícil também você mensurar o impacto disso, e nós somos cobrados, e é difícil transmitir, olha, você vai investir R$1 milhão nesse equipamento cultural aqui e vai vender mais X megawatts no final do mês. Isso não dá para você oferecer isso num conselho, né, numa reunião com acionistas e tal. O que nós vendemos é a crença, baseada em uma série de experiências mundiais, de que o comportamento estimulado por essa série de ações que podem ser realizadas pelas empresas como a nossa, vai gerar no futuro uma mudança de comportamento, uma relação entre sociedade e empresa que é melhor para todo mundo, é o ganha-ganha. Basicamente, tenho a dizer também para os senhores que estamos nesse momento pensando numa reestruturação jurídica também para o Instituto, de colocar os funcionários que hoje, eles são do Instituto, mas na verdade são empregados da Light, e a gente quer, está vendo que é mais interessante que sejam empregados do Instituto, separar bem as coisas, separar os objetivos. Fizemos benchmark, falamos com o pessoal da Fundação Vale, falamos com o Futuro. Estamos tentando então achar qual é a melhor prática e está se desenhando uma coisa, para mim, o meu alívio, muito parecido com o plano que eu estou vendo com vocês aqui. Os problemas são os mesmos, só muda realmente o olhar, a cobrança,
dentro da minha governança, que é a pergunta que você fez, de como é que funciona isso, eu sou muito cobrado lá por resultados e eu tenho que falar, olha, as nossas crenças estão acertadas sim, e os resultados serão tais coisas, o modelo é esse, né? Falar de modelo. Mas é interessante que tudo que eu tenho visto lá recentemente está muito parecido com o que nós estamos vendo aqui. E finalizar repetindo o que eu coloquei no início, que acho muito bacana de ver a cidade como ela está hoje sendo pensada, seja no governo estadual, seja no municipal, sempre que eu estou reunido com pessoas que representam os setores, eu estou vendo uma vontade muito grande de acertar, estou vendo também uma coragem muito grande de arriscar. A gente sabe que o modelo de OS foi muito criticado, ainda existe uma resistência muito grande, e a gente está enfrentando, estou vendo que o pessoal está enfrentando, e eu acho que é o modelo que vai vencer, porque você coloca na mão de uma organização sem fins lucrativos, mas privada, que tem toda a celeridade, tem todo o aparato para poder fazer a coisa ganhar uma eficiência necessária para que você consiga se manter atualizado, que você consiga acompanhar o mercado, que você consiga se manter atrativo para a atração dos visitantes, que vai gerar essas receitas que foram colocadas aqui, estratificadas, cada tipo de receita muito bem planejado. Se não houver essa agilidade, essa eficiência, nós teremos equipamentos que vão ficar abandonados rapidamente. Aliás, essa é uma das formas que eu ameaço, assim, às vezes, a diretoria, quando o pessoal fala em sustentabilidade financeira de um parque arqueológico no interior do estado. Tá? Se a gente começar a alugar pedalinho para alugar no espelho d'água, fazer arborismo, vender empadinha no restaurante, pegar outra coisa, vai virar outra coisa, vai deixar de ser um equipamento cultural, vai deixar de trabalhar o fim dele. Não vão pensar por aí. Ele depende da empresa, ele depende do poder público, ele depende de leis de incentivo, depende de outras empresas que tenham interesse ali local também. A Light, eu vendo muito isso dentro, não quero ser dono de um projeto. Né? Eu posso muito bem dividir com outra empresa uma manutenção do equipamento que nós temos criado dentro do Instituto Light. Não há problema algum com isso. Porque o meu interesse é o desenvolvimento da região. Então, se houver uma outra empresa com um interesse semelhante, mesmo que seja um interesse puramente de marketing, está convidado para vir junto com a gente. É uma das estratégias que nós estamos colocando no papel, atrair outros parceiros com interesses difusos, outros ou congruentes como o nosso, mas que consigam junto conosco fazer um equipamento como esse andar e que com isso a gente consiga ter em todas as regiões da nossa atuação um equipamento cultural capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas e atrair investimento.